Olá, meu nome é Renato Assis, sou advogado, especialista em direito médico e hoje, atendendo a um gentil convite da Unifesp e da Anadem, eu vou falar para vocês sobre um tema muito importante que é o termo de consentimento informado e sua abordagem jurídica e bioética. Vão ser 10 minutinhos aqui em média com imersão sobre o tema que pode ser muito importante para todos vocês, tá? Bom, já começando em função do pouco tempo, né? Nós temos aí trazendo um histórico e a origem dessa teoria do consentimento, dessa necessidade. Nós voltamos lá na teoria hipocrática, né, nos primórdios da medicina, nos princípios da beneficência e da não maleficência. Não preciso entrar em detalhes, os doutores conhecem bem. Isso que fundamenta nas origens da medicina a necessidade da transmissão de informação. Trazendo o histórico mais recente, nós temos a consolidação em todo o mundo a partir da década de 70, né, onde foi institucionalizado os princípios da bioética. Na década de 80, ele se desenvolveu essa necessidade em função da judicialização da saúde. Nesse momento houve um grande avanço do ponto de vista ético, passando aí a medicina a dialogar com o direito diretamente. Na década de 90 foi institucionalizado, mas ainda de forma precária, né, e pouco organizada, e nos anos 2000 o consentimento e seu termo passaram a ser uma política administrativa de todos os hospitais do Brasil, né? Esse é o histórico mais recente. Um ponto curioso aqui, nós tivemos uma inversão de valores no meio desse caminho que traz o grande problema, que é o nosso foco. A legalização fez com que o termo se tornasse um documento importante, né? Isso não partiu, é curioso que não partiu diretamente dos médicos, né, mas sim das instituições de direito. E o problema é que com a institucionalização do termo, o foco passou a ser o termo e a transmissão da informação foi enfraquecida, ficando em muitos casos aí em segundo plano. Isso trouxe um quadro recorrente que nós temos de negligência informacional, que hoje é um dos principais fatores aí que gera processos judiciais e condenações nesses processos. Doutores, sem consentimento, quase tudo é questionável, né? Então o paciente tem que consentir sempre. Essas falhas na transmissão da informação, né, são a causa aí de um dos fatores mais complicados que nós temos na relação médico-paciente hoje, né, e que causa os processos, que é o desencontro de expectativas e realidades entre médicos e pacientes, né? Isso causa processos e condenações independente de erro, né, considerando só a falta de informação. Aí nós batemos no ponto da judicialização da saúde, né, e já trazendo uma explicação com base nessa base que eu passei, com base nessas informações preliminares, nós notamos que a judicialização não é um fenômeno em si, mas um reflexo de outros fenômenos. Ou seja, a judicialização não é uma doença, ela é um sintoma, né, ela aponta distorções a serem corrigidas, nesse caso, em foco aqui, na transmissão das informações do médico para o paciente, né? Então, senhores, nós entendemos que o problema é a relação, o problema é a expectativa do paciente, o desatendimento disso por conta de informações que não foram passadas, né? Falta clareza na relação. Então a solução que nós passamos é analisar e entender os fatos, né, diante desse problema. O primeiro deles é que a questão não é o erro médico para que o processo aconteça, mas sim a frustração da expectativa do paciente. Em mais de 90% dos processos que eu já lidei nesses 15 anos de direito médico, não há erro como motivador do processo, mas sim frustração da expectativa do paciente, na maior parte por falhas nessa transmissão de informação. Então a expectativa do paciente tem que ser trabalhada pelo médico, né? Tem que ser avaliada antes e administrada durante e depois. O atendimento humanizado, obviamente, é um dos pontos mais importantes, é uma obrigação do médico. O registro adequado dos atos no prontuário também é uma solução importante, mas a mais importante delas para essa profilaxia é o cumprimento do dever de informação. E no nosso foco aqui, que é o termo, né, o seu registro. Não adianta passar as informações e não ter o registro, né? Então, gente, consentimento informado, livre e esclarecido, né? Trazendo aqui uma tradução literal. O consentimento livre e esclarecido é o comportamento mediante o qual o paciente autoriza de forma deliberada e voluntária a intervenção por profissional de saúde, sendo este um imperativo de ordem legal e um procedimento obrigatório, ou seja, a transmissão da informação e o consentimento não é uma opção, né, uma prerrogativa do médico, é uma obrigação. Então os médicos têm que informar para o paciente, nessa transmissão de informações, o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, sendo que quanto mais complexo ou arriscado for o ato, né, maiores cuidados devem ser adotados para se documentar a anuência do paciente. Cumprir o dever de informação, doutores, resolve 50% do problema, tá? Então tenham muita atenção com isso.
Alguns pontos interessantes aqui, né? O termo e o consentimento são coisas totalmente diferentes, né? O termo, doutores, é só um documento no qual você formaliza o consentimento informado, livre e esclarecido. Ou seja, o ato do consentimento vai muito além do termo. Documentar sequer é obrigação perante o Código de Ética Médica, tá? Pode ser verbal, segundo o Código, mas lembrem-se, gente, o termo é indispensável para fazer prova nesses tantos processos que acontecem. Então não adianta, não importa o que aconteceu e sim o que você pode provar. A obtenção do consentimento, né, ela não é um documento e nem mesmo o ato, ela é todo o processo, né, do começo ao fim, vai do antes, durante e depois do tratamento. E o consentimento não é um mero protocolo a ser seguido, né, é um dever do médico. E lembre-se, do médico, não de terceiros, né? Consentimento tem 3 fases bem claras aí: a criação do contexto, a efetiva entrega e esclarecimento informacional e a obtenção do consentimento por parte do médico, né? E essas 3 fases têm que situar-se em 3 momentos também, antes, durante e depois. Então isso é mais complexo do que aparenta. Não é só um termo, um documento, como muitos médicos acreditam. Mais alguns pontos interessantes, né? A gente analisando a terminologia, as palavrinhas usadas, isso já diz muito pra gente. A gente usa o termo aqui de consentimento informado, livre e esclarecido. O que significa informado? Informação clara e ampla. O que significa livre? Liberdade de escolha e decisão. O que significa o esclarecido? Pleno entendimento do contexto, uma decisão consciente, né? Então, para a gente cumprir com todo esse protocolo, demanda a efetiva transmissão das informações, né, e o real esclarecimento. Sem isso, tem vício na liberdade de decisão e no consentimento otorgado pelo paciente ao médico, né? Importante que isso deve acontecer sem estruturas de coerção, que inclui o não saber. Então tem que ser de fato clara essa transmissão de informações. Algumas considerações bem importantes aqui sobre esse ponto, senhores. A atuação do médico ela depende de anuência, isso é um fato, isso não é discutível, então sempre tem que ter anuência do paciente. Não ter o consentimento torna quase tudo questionável, eu já disse isso. Eu trabalho com processo há 15 anos e eu já tive que discutir cada caso, doutores, que vocês não acreditam. Então, entendam o ponto de vista jurídico, entendam que o que vale na justiça é ele, não o ponto de vista médico, clínico. Então a gente tem que ter prova de tudo. Mesmo as evoluções indesejadas mais comuns, elas podem recair sobre o médico caso o risco não tenha sido devidamente esclarecido. Por exemplo, uma cicatriz. Eu já tive condenações simplesmente por conta de uma cicatriz, porque não foi devidamente esclarecido sobre a cicatriz para o paciente. Então, o que parece óbvio para você não é óbvio para o paciente, né? Então, todas as possibilidades, por menores que sejam, têm que ser abordadas no consentimento e levadas a termo no termo, né? Escritos no termo. Mais alguns pontos interessantes aqui: a linguagem tem que ser clara e acessível, né? Lembrando que excesso de informação também representa desinformação. Nós tivemos já em todos esses anos condenações aqui por conta de pequenos detalhes e por conta de excesso de informação, termos aí quilométricos, cheios de juridiquês. É importante lembrar, né, que o seu paciente geralmente não é advogado, então ele não entende termos técnicos e jurídicos, ele entende o português claro que a gente está praticando aqui. Não pode ser excessivamente técnico também, tá, doutores? O que é claro para você não é claro para mim ou para o paciente. Por exemplo, se eu falo para você que eu vou entrar com um agravo de instrumento contra despacho denegatório de recurso extraordinário, você, doutor, não entendeu nada. Pois é, o advogado entende, o médico não. É a mesma coisa entre você e o paciente. Então, tem que ser clara a informação, levando em conta até o nível de entendimento que o paciente pode ter. Mais algumas informações específicas, né? Nada de termos genéricos, né? Termos específicos para cada procedimento. Eu conheço cirurgiões aí que usam um termo só para tudo, para qualquer tipo de cirurgia plástica. Errado, até porque os riscos são diferentes, as possibilidades são diferentes. E tão grave quanto a informação errada, né? Então, quando você usa um termo genérico, você pode passar uma informação equivocada. As informações também têm que ser específicas para cada tipo de paciente, que tem particularidades: obeso, fumante, diabético, atleta, grávida, né? Isso tudo tem que ser esclarecido, né? Um ponto muito importante de vocês considerarem aqui, principalmente os mais tecnológicos que usam rede social, pense na seguinte situação: o termo passa informação em 3 minutinhos ali, só que as redes sociais desconstroem essa informação durante meses na cabeça do paciente que está ali sendo influenciado pelas redes. Então, gente, o que vale mais, né? Já existem decisões judiciais desconsiderando o que está escrito no termo por conta do bombardeio de informações erradas, por exemplo, um antes e depois, que passa uma impressão, né, quando ele é recorrentemente feito nas redes sociais, de um tratamento rápido e indolor, sem consequência, sem cicatriz, sem nada. Você mostra o antes e o depois claro e automático. Então isso é um risco para vocês também.
muito cuidado com o marketing médico, tá? Mais algumas informações aqui sobre a ausência e falha do consentimento, né? A ausência do consentimento é infração ética e a justiça vê como negligência. Então a condenação vem a galope quando não tem o consentimento. O paciente tem o direito de não ser informado, né? Então o paciente pode recusar as informações. Obviamente, cabe ao médico decidir o que ele faz com isso, se ele segue adiante, se ele avança ou se ele recua, né? É muito importante considerar também o momento em que o consentimento é passado. Isso é muito importante, pode ser momentos antes da cirurgia, né? Com o paciente, por exemplo, sob forte emoção. Eu já tive alegações e processos até do paciente falar que assinou o termo sob efeito de anestesia. Então o termo não pode ser feito no momento da cirurgia, tem que ser sempre antes, né? E é também importante falar isso, embora óbvio, né? Quem deve informar é o médico e não a secretária. Então eu mesmo já fiz uma cirurgia há alguns anos que a secretária nem ela informou nada, só me deu o termo para assinar. Isso não tem validade nenhuma, né? Juridicamente é questionável. Conteúdo mínimo desejável aqui, por último, né? O que tem que ter no termo? Explicação sobre o tratamento, informação sobre os riscos, né? Informações sobre outros tratamentos aplicáveis e sobre a inexistência deles também, caso não tenha algum. Informação sobre os benefícios previsíveis do tratamento proposto. Informação sobre a duração temporal do tratamento e sobre o processo se é doloroso ou não. Pasmem, doutores, eu tenho processos aqui reclamando que a paciente sentiu dor, né, no pós-operatório, que é uma coisa óbvia. Então, o que é óbvio para você não é óbvio para o paciente e o mais importante, não é óbvio para o juiz. Então, doutores, muito cuidado com esse conteúdo, com esse documento e, mais importante do que o documento, com todo o processo de imersão informacional do paciente, que tem que ser muito bem conduzido, né? E como dito no curso aqui da nossa aula, passar as informações, cumprir o dever de informação e registrar resolve metade dos problemas. Doutores, era o que tinha sobre o tema num tempo um pouco apertado. Eu agradeço aí a atenção de todos, agradeço tanto a Unifesp quanto a NADEM pela oportunidade e deixo um abraço a todos e o meu muito obrigado.